boa tarde, caríssimos colegas, sejam muito bem-vindos a esta vossa casa para a segunda iniciativa de formação e informação sobre temas jurídicos, desta feita sobre a proposta de alterações ao processo civil declarativo. Temos hoje entre nós, com o maior gosto e pela segunda vez, o Dr. João Correia, advogado, coordenador da Comissão da Reforma do Código de Processo Civil, que nos falará sobre os princípios gerais da reforma do processo civil declarativo. Seguir-se-á uma intervenção do Sr. Dr. Pedro Caetano Nunes, juiz das Varas Cíveis de Lisboa, sobre o tema Princípios Orientadores da Reforma do Processo Civil Declarativo. Depois temos um intervalo no qual aproveitaremos para fazer o costumado coffee break, que será aqui na sala do lado, quem sai do lado esquerdo, e teremos depois uma intervenção do Dr. Armindo Ribeiro Mendes, advogado, membro da Comissão de Reforma do Código de Processo Civil, sobre o tema fase de saneamento da sentença. Finalmente, intervirá o Dr. António Jaime Martins, vice-presidente do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, que fará a condução do debate e da moderação. Eu gostava de vos dizer que, de novo, contamos entre nós com a presença de um ilustre magistrado judicial. E é uma marca d'água importante deste Conselho Distrital de Lisboa o entendimento de que as relações dentro da família, da velhinha família judiciária, se devem pautar por critérios de absoluta excelência. E, verdade seja dita, que independentemente, enfim, daquilo que muitas vezes se diz, de que as relações entre os diversos atores judiciários já não são o que eram, a verdade é que o Conselho Distrital de Lisboa sempre pôde contar com o apoio entusiástico e com a presença de senhores magistrados, quer da Judicatura Judicial, quer do Ministério Público. O que para nós nos dá um gosto imenso e porque entendemos que esta interação e esta partilha de conhecimentos e até de reconhecimentos, porque nos passamos a reconhecer mais uns aos outros fora do ambiente sempre tenso, sempre mais complicado da sala de audiências, é algo de que todos temos seguramente muito a beneficiar. Muito brevemente virão a ser anunciadas novas ações de interação com as magistraturas, mas de facto hoje, mais uma vez, vamos ter aqui um marco e eu aproveito para fazer este agradecimento ao Sr. Dr. Juiz. Posto que, e sem mais delongas, passo a palavra, com muito gosto, ao Sr. Dr. João Correia. Sr. Presidente do Conselho Distrital de Lisboa, da Ordem dos Advogados, ilustres membros da mesa, senhores magistrados, caros colegas, advogados, há bocado recordava que estas instalações foram destacadas do Conselho Geral e de Lar São Domingos à época em que eu era membro do Conselho Distrital da Ordem de Lisboa, da Ordem dos Advogados em Lisboa. Portanto, nós reuníamos no Conselho Geral, lá embaixo no Lar São Domingos, e, enfim, foi no meu Conselho Distrital, meu, porque era presidido pelo Dr. Laureano Santos, meu na medida em que eu integrava que estas instalações foram alocadas ao Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados. Portanto, é com prazer que eu estou aqui, para já estou entre colegas. Por outro lado, porque é a Semana do Advogado, é bom exaltar a advocacia e é bom dizer que já lá vamos ao processo civil, é bom dizer e realçar que a advocacia é uma profissão de elite, e o que nem todos alcançam, nem todos percebem. É evidente que a elite não se refere à elite social, como devem calcular, não é para aí que eu estou virado, mas é uma elite deontológica, uma elite cívica, até de certa forma científica e doutrinária, mas de facto a advocacia tem que se assumir como profissão de elite, condição para que sobreviva com dignidade no contexto do mundo judiciário. Aliás, esta reforma do Código de Processo Civil aposta nisso, aposta numa advocacia mais responsável, mais difícil, mas bem mais responsável por isso também, mas também numa judicatura com mais poderes, mas também mais responsável. Isto é, de facto, aquilo que se pretende alcançar através desta reforma do Código de Processo Civil é uma alteração paradigmática, uma alteração estrutural, uma alteração de fundo, porque, de facto, todos nós estamos cansados, eu próprio, como advogado há quase 40 anos, estou cansado das alterações, das sucessivas alterações legislativas que não nos dizem nada, bem pelo contrário, só nos atrapalham. Ainda há dias, no meu escritório, um colega descobriu que uma ação tinha entrado em finais de 2007 e que interpôs um recurso, lembrando-se de repente
que a ação, embora numerada em 2008, tinha entrado em 2007, e se não fosse o cuidado de ir ver o momento da entrada da ação, tinha perdido o recurso. Quantos colegas já perderam recursos, já viram os seus recursos considerados desertos, porque na passada, por simpatia, utilizaram o modelo de 2008 para cá e não o modelo de 2008 para trás. Isto é, nós estamos cansados de reformas, estamos cansados da proliferação legislativa, estamos cansados de alterações legislativas que não só não resolvem, como atrapalham, aumentam as pendências, aumentam a dificuldade, aumentam as preclusões, aumentam as dificuldades de interpretação e aplicação das normas e aumentam o nosso relacionamento com clientes e, acima de tudo, aumentam a dificuldade de relacionamento com os colegas e com os magistrados judiciais e do Ministério Público. Bom, esta reforma, como devem calcular, tem a sua história. E, curiosamente, a história desta reforma não começou com esta comissão, nem com a comissão anterior, que vem do tempo em que eu era Secretário de Estado da Justiça, que foi uma comissão nomeada pelo Ministro da Justiça de então, Dr. Alberto Martins, e que esta Ministra resolveu repristinar, recuperar no seu todo. Portanto, é talvez um caso único em que dois governos ideologicamente distintos nomeiam a mesmíssima comissão para prosseguir os trabalhos iniciados no âmbito do primeiro governo. Isto significa, portanto, que esta comissão não tinha nenhuma vocação de natureza ideológica, mas tinha uma diretiva e uma orientação puramente forense e judiciária. Aliás, basta ver a composição. A composição, a comissão era integrada por 3 magistrados judiciais, 2 conselheiros e uma juíza da primeira instância, por 3 professores universitários de Direito, um de Coimbra, outro de Lisboa e outro do Porto, por 3 advogados, um dos quais, o Dr. Armindo Ribeiro Mendes, que tem deambulado entre a advocacia e o Tribunal Constitucional, etc. Portanto, já foi conselheiro e agora é outra vez advogado, é dos mais ilustres advogados da nossa praça, e digo isto sem esforço, sem nenhum esforço, digo isto porque não tenho divulgação nenhuma, louva-minhas, nem tenho processos com o Dr. Armindo Ribeiro Mendes, nem ele relatou processos meus, portanto, para vos dizer de facto que esta comissão, no fundo, começa a executar e a formalizar aquilo que vinha do tempo do Dr. Labrino Lúcio, se querem que vos diga. Isto é, vinha do tempo em que ele nomeou uma comissão para elaborar umas linhas de orientação e orientadoras para a reforma do processo civil, para contrariar um projeto feito no tempo do professor Antunes Varela, que teve o repúdio da parte da Ordem dos Advogados, esse projeto do professor Antunes Varela, em que foram relatores desse repúdio o professor Levo de Freitas e o Dr. Armindo Ribeiro Mendes. Isto é, a história disto é uma história curiosa, porque, de facto, nessa altura, que foi assim, não foi, Dr. Armindo? Nessa altura, o parecer feito pela Ordem dos Advogados e pela Comissão de Legislação foi de forte antinomia, de forte contradição, de forte oposição à proposta apresentada de um novo código, com uma sistemática completamente diferente, mas, de facto, era um puro adjornamento linguístico do Código 39, a meu ver, e daí que tivesse da parte da Ordem dos Advogados uma fortíssima rejeição, em parecer muitíssimo bem fundamentado, elaborado pelo professor Levo Freitas e pelo Dr. Armindo Ribeiro Mendes, na época, membros da Comissão de Legislação, se não estou em erro, e nessa qualidade. Bom, o Dr. Labrino Lúcio era Ministro da Justiça, nomeou uma comissão, essa comissão elaborou um opúsculo, um documento onde preconizava as linhas orientadoras para a reforma do processo civil. É daí, a fonte é essa, é a reviravolta que se dá na visão do processo civil, começa aí. É evidente que temos tido sobressaltos desde então para cá, reparem que isto passa-se em 1993, 94, de então para cá, quantos sobressaltos nós tivemos, quantas alterações nós tivemos, quantos erros foram praticados em termos legislativos, vida a criação e o modo como foi criado o solicitador da execução, de facto, só quem não percebia nada do que era um huissier de justiça é que criou o solicitador da execução nos termos em que ele foi criado. O certo é que nós vivemos esses sobressaltos legislativos e a pergunta que se me faz é agora, bom, e estes cavalheiros que pertencem a esta comissão, no fundo, vão fazer mais uma reforma. Esta é a primeira questão que se nos coloca. É mais uma. E a questão que se me põe agora é a verificação por todos nós se é mais uma reforma ou se é a reforma
final do Código de Processo Civil. É aqui, não é final no sentido que é a última, não, nunca nada será último, porque em direito adjetivo nada é último, nada é perfeito, nada está acabado. Aqui, se alguma coisa é imperfeito e inacabado, é qualquer norma de direito adjetivo. Mas, de qualquer forma, convém que se diga que aqui, nós, na Comissão, tentámos fazer uma viragem histórica, digamos, na perspectiva filosófica e até ideológica das relações entre magistrados e advogados, entre advogados e clientes, entre advogados e eles próprios, e nós próprios, entre mim e eu próprio, no meu escritório. Portanto, esta história breve convém que se saiba, para que se não diga, bom, lá estão estes cavalheiros, mais uma comissão, mais uma reforma, mais uma novidade, vamos desculpar a expressão, mais uma chatice, mais um aborrecimento, mais uma preclusão, mais uma combinação, mais uma dificuldade de interpretação. Foi exatamente nos antípodas disso que esta comissão trabalhou. E, portanto, esta consciência, eu peço a todos que nos façam justiça que esta comissão quis alcançar este resultado. Também podem perceber, facilmente perceber, que a mundivisão que cada um de nós tinha era necessariamente diferente. Isto é, eu, enquanto advogado, o conselheiro Abrantes Geraldes, ou o conselheiro Lopes do Rego, ou os professores, enfim, que lá estavam, necessariamente tínhamos visões diferentes e discutimos-las com frontalidade, com lisura, com elegância, mas discutimos fortemente as soluções. E, portanto, este não é o código de nenhum de nós, este projeto está aqui, não é a solução de qualquer de nós. Foi a solução que foi encontrada em função, das arestas que foram sendo limadas ao longo do tempo da discussão que nós fomos tendo. Ora bom, o que é que eu gostava de vos dizer, e serei breve sobre isto, e depois entraremos em debate sobre cada um dos temas. O que se quis aqui privilegiar, acima de tudo, foi o seguinte, isto é, a forma não pode pôr em crise a marcha de um processo. A forma e as questões formais não podem ser precludentes. As questões formais não podem ser cominativas, não podem destruir a pretensão de um cidadão ou de uma empresa quando vai para o tribunal. E ao juiz é atribuído um poder acrescido de gestão processual, mas não um poder acrescido de gestão processual no plano puramente formal, mas sim no plano substantivo. Isto é, o juiz tem, de facto, novos e acrescidos poderes, tem-no, de facto, mas não no sentido de fustigar a parte, não no sentido de exercer o poder pelo poder. Tem um poder funcional mais agravado, tem um poder de direção efetiva do processo, tem um poder de gestão processual, como está no Código. Esse é, digamos, uma das razões de serem atribuídos aos juízes novos poderes, novas responsabilidades, mas dirigidas sempre à solução de mérito, sempre à solução concreta de um concreto dissídio, como eu tenho dito várias vezes. Ora bom, isto significará que arrasta consigo, para nós advogados, também alterações que são preconizadas no Código de Processo Civil. Assim, por exemplo, nós temos uma disciplina mais férrea, digamos assim, e é bom que se diga, e nós não vimos aqui dourar, eu não venho aqui dourar nenhuma pílula nem processual, se lhe disser que nós somos, de um lado, obrigados exclusivamente a articular factos essenciais, e essa discussão é uma discussão doutrinária, mas é uma discussão que vale a pena ter aqui e agora, o que são factos essenciais. Por outro lado, na tramitação processual foram, digamos, adotados mecanismos que permitem, que impõem, que justificam que esses factos essenciais sejam aqueles que relevam para que o juiz proceda à gestão processual a que eu me referi. Ou seja, desaparece a especificação e o questionário, cria-se uma audiência preliminar quase obrigatória, a audiência preliminar essa em que o juiz anuncia as questões essenciais, de facto, que lhe cumpre decidir. Ou seja, o juiz não elabora a explicação nem o questionário, o que está correlacionado com aquilo que eu disse há pouco, ou seja, com a necessidade de articular exclusivamente factos essenciais, e ao juiz cumpre, quer na fase inicial do processo, quer mesmo na fase do pressionador, ou seja, no artigo 508, incumbe ao juiz providenciar para apurar se os factos essenciais estão todos vertidos na ação para que a ação tenha sucesso. Isto é,
desaparecem, tendencialmente desaparecem, ou praticamente desaparecem, os alçapões, o não articulou como, ou não disse o quê, ou se tivesse dito desta ou daquela maneira, desaparece até a necessidade da prolixidade das peças processuais da nossa parte. O que era uma questão, ao contrário do que muitos dos seus juízes pensam, era uma questão razoável da nossa parte. Eu tinha que ser prolixo, necessariamente, não muito prolixo, mas tinha que ser prolixo, porque eu não sabia, nem tinha obrigação de saber, qual era a sensibilidade, a cultura, a mundividência, o apetite, no bom sentido da palavra, deste ou daquele juiz relativamente à matéria de facto. Quantas vezes me foi dito, em sala de audiências, ainda se tivesse dito desta maneira eu tinha percebido. Ou seja, isto é dito, e isso obrigava-me, a mim, advogado, a articular o mesmo facto de duas ou três maneiras, obrigava-me a articular factos instrumentais ou concretizadores, obrigava-me a ser, digamos, tendencialmente prolixo, embora cada um de nós tenha vocação maior ou menor para a prolixidade, maior ou menor para se sintetizar. O certo é que, com este modelo, quando o juiz, na audiência preliminar, que, repito, é tendencialmente obrigatória, vai enunciar as questões essenciais que lhe cumpre decidir. Ou seja, aquilo que hoje, no atual Código, tem que ser enunciado na sentença, é antecipado para a audiência preliminar. A audiência preliminar, quando se diz audiência preliminar, eu peço aos colegas que não olhem para esta expressão que eu estou a utilizar no modelo atual da audiência preliminar. Aliás, já foi sugerido por várias pessoas que mudássemos até o nome da audiência preliminar para que se não confunda, nem seja permitido confundir a audiência preliminar que hoje está em vigor, que é a audiência preliminar que se preconiza na reforma. Não tem nada a ver uma com a outra. A audiência preliminar que hoje está em curso, que hoje está em vigor, tem características, tem finalidades, tem conteúdo e tem uma estrutura que, aliás, foi parcialmente abandonada pela prática judiciária e forense, que não tem nada a ver com aquilo que se irá passar se, e na hipótese desta solução, entrar em vigor. O que é que se preconiza? Na audiência preliminar, três coisas. Primeiro, que o juiz verifique se os factos essenciais estão todos devidamente articulados, no fundo ainda algum saneamento. Segundo, o juiz indica quais são as questões centrais, o objeto do processo e as questões centrais que vai decidir, enuncia as questões que lhe cumpre decidir para a banda do autor ou do réu. Terceiro, fixa-se a data da audiência por acordo de agendas e fixa-se também algo que é altamente inovatório, a cronologia da própria audiência. Isto é, a audiência não deixará, ou melhor, a audiência final deixará de ter toda a gente convocada, se for cumprido o que está no Código, e terá que ser cumprido, deixa de ser toda a gente convocada para a mesma hora e para o mesmo dia. Porquê? Porque na audiência preliminar, se mantiver o mesmo nome, poderá passar para a audiência prévia, para a audiência preparatória, como já foi em tempos. Na audiência preliminar, o juiz e os advogados acordam na duração tendencial, previsível, do depoimento, da duração tendencial do depoimento de cada testemunha. No fundo é simples. Esta testemunha vai depor sobre muita matéria, sobre pouca matéria. Quanto tempo é que o doutor precisa? Precisa de meia hora, de uma hora para esta testemunha. E para esta precisa o dia todo. Esta vai responder a tudo. E, portanto, as testemunhas são notificadas para comparecerem em função desse ritmo, tendencialmente respeitando as próprios cidadãos que usam de estar metidos numa sala, fechados, às vezes ao calor e ao frio, durante dias a fio, para depois irem embora e nem sequer serem ouvidos. Portanto, a audiência preliminar é, a meu ver, com este nome ou com outro nome, pode ser audiência prévia ou preparatória ou preliminar, repito, que não tem o mesmo conteúdo, nem a mesma estrutura, nem a mesma finalidade da atual audiência preliminar do artigo 508-A, esta audiência preliminar é, eu diria, um momento-chave a vários títulos. Primeiro, porque desaparece a justificação e questionário. Desaparece. Aliás, há muitos anos que eu e outros colegas nos batemos contra a justificação e questionário, assim como há muitos colegas e muitos magistrados judiciais que entendem que a justificação e questionário é um elemento nuclear e fundamental para fazer um bom julgamento. Eu entendo que não. Entendo que é uma antecipação rigidificadora da matéria de facto a levar a julgamento, ainda por cima com a miríade de condutas
que os juízes têm relativamente ao comportamento que nós devemos ter perante os factos quesitados. Ou seja, há juízes que nos dizem que nós devemos perguntar de acordo com o quesito, outros que não nos permitem perguntar de acordo com o quesito, outros que nos dizem que misturam factos instrumentais de secundaríssima ordem com factos essenciais, outros que nos dizem que a gente não pode indagar sobre factos instrumentais, apesar dos factos instrumentais serem de livre indagação e prova e não têm que estar na justificação nem no questionário, e por aí fora. E por aí fora. Ou seja, mas não é por isso, por essa, digamos, divergência de condutas que é natural, porque cada juiz é um homem ou cada juiz é uma mulher e, portanto, a gente sabe que essa condição permite que cada um tenha a sua sensibilidade, a sua mundividência, a sua cultura, a sua idade, enfim, o seu estado, o seu estatuto, etc. Não, nós percebemos isso não é por aí que o gato vai às filhosas, digamos assim. Agora, para nós, exige-se a nós, advogados, o mínimo de segurança no modo como abordamos a audiência final. E, portanto, o juiz vai ter que, antecipadamente, estudar o processo, analisar o processo, verificar quais são as questões essenciais e anunciá-las. Eu diria, numa linguagem prosaica, o juiz vai ter que abrir o jogo e diz, eu vou decidir a questão A e B do autor e a questão X do réu. Isto é, a prolixidade tendencial da advocacia deixa de ter grande significado. Primeiro porque somos obrigados exclusivamente a articular factos essenciais. Os factos instrumentais podem não ser articulados e não há nenhuma sanção por isso. E podemos indagá-los livremente. Depois, porque as testemunhas já não vão ser, de forma atomística, perguntadas a cada quesito. A gente pergunta às testemunhas o que é que o senhor sabe sobre isto. Na essência, é assim. O que é que o senhor sabe sobre isto? Não, o senhor responde ao artigo tal do questionário. Não, mas aqui já passou das 3 testemunhas. O senhor já não pode perguntar a 4ª. Não. Enfim, há limites para as testemunhas. É evidente que haverá sempre limites para as testemunhas, mas não para os quesitos para as testemunhas, porque desaparecem os quesitos. E, por outro lado, os factos instrumentais são de livre indagação e prova. Posso fazer as perguntas que eu entender, livremente eu entender, sobre o facto essencial que está articulado. Facto que seja o facto ilustrador, facto instrumental ilustrador do facto essencial. Ora bom, repito, depois haveremos de falar sobre o que é um facto essencial. Ora bom, dentro dos poderes de gestão do juiz, eu chamo a atenção para isto, estão vastos poderes de adequação formal, de fixação de datas para os atos de atos a praticar, de agilização processual. Portanto, eu chamo a atenção do facto que, para nós e para os magistrados judiciais, estas fórmulas alteram radicalmente o nosso relacionamento recíproco, que seja entre advogados, seja entre nós e os nossos constituintes, seja entre advogados e magistrados judiciais, entre nós e juízes. De facto, o juiz passa a ter uma maior proximidade processual com os advogados, passa a ter uma interação mais viva com os advogados e nós passamos a ter uma preparação bem mais profunda do processo quando vamos a uma audiência preliminar ou quando vamos a uma audiência final. O que significa que para nós as regras do processo não são tão valiosas assim e é mais importante estudar o direito substantivo. Isto é, aquilo que sairá, não como um clique de um dia para o outro, mas como uma mudança cultural, relacional e até profissional, com consequências profissionais agudas entre a advocacia, resultantes deste código. Eu depois poderei dizer qual é a minha visão disto que acabo de dizer, mas aquilo que resultará, de facto, desta reforma é um estudo mais profundo do direito substantivo. Uma ação de empreitada terá de ser articulada de forma rigorosa, uma ação de resolução do arrendamento para a habitação própria terá uma forma muito própria de articular, uma ação de responsabilidade civil terá uma forma muito própria de articular, mas sempre na lógica do direito substantivo. Os factos essenciais que estão contidos na norma substantiva a aplicar, ou seja, na fato espécie, no fundo é isto. Esta que é a questão central, isto é, o advogado deixa de ter
tanto, como aliás já disse, e vou-me repetir um pouco, enfim, deixa de ter tanto o Código de Processo Civil à sua frente e para saber qual é o golpe que irá ferrar ou na parte contrária ou no juiz, e passará a ter mais o Código Civil à sua frente para saber qual é o vício concretamente a invocar e o modo de articular o vício e o vício que foi exatamente localizado dentro do direito substantivo. Portanto, esta reforma, em suma, tem que ver com uma alteração radical, profunda da nossa relação, em primeiro lugar, connosco próprios. Nós, advogados, temos de ter e temos de mudar um pouco o nosso pensamento e a nossa hierarquia de trabalho e de valores quando pensamos ir para tribunal com uma ação. Depois temos uma outra relação com os juízes e os juízes connosco. Isto significa, de facto, que essa, como os alemães dizem, essa comunidade de trabalho que alguns rejeitam, tem que ser, de facto, criada, fomentada e até, de certa forma, acarinhada, o que exige da parte da advocacia um forte sentimento de cooperação. Cooperação não é subjetiva. Eu, se o Dr. Minas Mendes for meu adversário, eu não tenho de ir entregar as minhas teses todas ao Dr. Minas Mendes. Eu tenho de cooperar com ele objetivamente, institucionalmente, de cooperação com vista a encontrar uma solução de mérito. E essa é que é a cooperação que eu tenho de ter com o meu adversário e com o juiz. Essa é que é a cooperação, não é outra cooperação qualquer de natureza subjetiva. Não tenho de me passar para o lado de lá. Bem pelo contrário. Esta advocacia passa a ser uma advocacia mais dura, mais agreste, mais especiosa, mais especializada. Daí que eu diga, já o disse, vou repeti-lo, que esta reforma, quando entrar na velocidade de cruzeiro, vai exigir uma maior especialização da advocacia e, eventualmente, uma tendência para o seu associativismo. Isto é, eu penso que o poder político devia acompanhar esta reforma por uma reforma das formas de organização e associação da advocacia, porque, de facto, penso que a advocacia isolada com esta reforma ficará em maiores dificuldades, não tanto pelos truques processuais, mas pela especialidade substantiva que se requer da advocacia no futuro. Ora bom, se vos disser que há outras novidades de permeio, eu deixarei isso para os oradores seguintes. Há muitos institutos que são fortemente alterados, outros são criados. Ao longo do fim do tempo, os colegas irão estudar isso, mas não é por isso que eu estou aqui, para saber se a intervenção de terceiros é melhorada ou não é melhorada. Por exemplo, que a prova vai ser oferecida toda com os articulados, embora se mantenha a possibilidade de aditamento de testemunhos ao rol nos termos do artigo 512-A, se não estou em erro. Mas a prova é com os articulados, tal igual como no Código de Processo de Trabalho. Porquê? Porque é um anúncio, digamos, do vigor probatório, as provas testemunhais, documentais, periciais, inspeções judiciais, até declarações de peritos e outras coisas mais, ou de não peritos, mas umas declarações que nós preconizamos aqui na reforma, feitas por pessoas especializadas em certas áreas, possam fazer declarações para o processo, que não são bem perícias, ficar a meio caminho, e por aí fora. Ou seja, há alterações, a criação de uma novidade, que é de facto uma novidade delicada para nós próprios, que é a chamada inversão do contencioso. Quem tiver em certo tipo de providências cautelares, tiver sucesso, pode estar dispensado em certas e determinadas circunstâncias de ter de pôr a ação principal para manter de pé a solução obtida na providência cautelar, e é o requerido na providência que tem de pôr a ação para destruir a tese da própria providência. Enfim, é uma inversão que é feita com pinças, com cautelas, para certas e determinadas providências. Também foi criado, ou recriado, ou aprofundado um processo especialíssimo e de grande impacto ao nível da proteção de direitos fundamentais, que é a tutela da personalidade. Foi também criado, digamos, aprofundado esse instituto processual. Enfim, ao longo do processo, e de muitas e variadas soluções foram preconizadas, e mesmo na ação executiva, que eu deixo para amanhã, que é ser para amanhã discutirem a ação executiva, não vou meter nisso. Vou terminar só dizendo o seguinte: esta reforma tem que ser pensada
em sintonia com a alteração do mapa judiciário. E o que significa que algumas convulsões vão surgir na advocacia, presumo eu que para melhor. Se me disserem que é difícil a advocacia, uma primeira abordagem destas reformas simultâneas, conjuntas, quer do processo civil, quer do mapa judiciário, a minha resposta é, a minha primeira reação é de rejeição, tenho alguma dificuldade em entranhar as duas reformas simultaneamente. Mas a prazo, pensando, imaginando, especulando, é a minha sensibilidade que o mapa judiciário que aí vem, que está preconizado, que foi anunciado, que é um sinal de altíssima valorização a curto prazo da própria advocacia. A curto prazo da advocacia. Porquê? Porque, muito embora os tribunais, havendo um tribunal por distrito, o certo é que haverão secções cíveis, e, pelo menos foi o que eu li, secções cíveis e secções criminais em muitos locais. A história do encerramento dos tribunais é uma questão que é perturbadora por um lado, mas não é por outro. Enfim, eu aí estou em cima do muro. Do outro lado, as questões relacionadas com a jurisdição de menores ficam em todos os tribunais, em todas as secções do tribunal, ou seja, aquela questão de haver uma secção especializada só para menores, família e menores, onde interessa de facto são os menores, as questões familiares hoje perderam muito interesse, a não ser a violência doméstica, enfim, mas isso é um outro aspecto. Mas de qualquer forma, para vos dizer de facto que a interpretação que se pede aos colegas é a interpretação conjunta, seja da reforma do processo civil e do seu discurso todo ele, não de instituto por instituto, porque só se percebe muito bem a reforma se nós vimos o arco das reformas todo ele completo. E, ao mesmo tempo, a reforma do mapa judiciário que arrasta consigo algumas consequências. Não quer dizer que os colegas tenham mudado de escritório, nem tenham mudado de terra, não nada disso. Quem está na Amadora fica na Amadora, quem está em Feijó de Espada à Cinta fica em Feijó de Espada à Cinta, quem está na minha terra fica na minha terra, quem está no Ribatejo, nas terras afinas comarcas de Almeirim, Alpiarça, Elvas, Porto Alegre e tal, fica lá, não tem que sair. Só que a criação de uma grande instância na sede da capital distrito obriga de facto a algumas deslocações, mas de facto também a alguma segurança. Vou terminar para dizer o seguinte: foi pensado, muito pensado, não sei se o Dr. Midro Mendes vai falar sobre isto, não sei se cabe no seu tema, mas é só para dizer que é um tema polémico, é um tema quente, a questão dos limites de cognição da relação, isto é, os limites da segunda instância, o artigo 712 do Código de Processo Civil. Ora bom, foi dos temas mais controvertidos e mais debatidos no seio da Comissão, isto é, se devemos ou não devemos permitir, justificar, incentivar uma verdadeira e própria segunda instância de matéria de facto, não é um segundo primeiro julgamento, repito, é um primeiro segundo julgamento, quer com a renovação de meios de prova, quer até com a apresentação de novos meios de prova em sede de segunda instância. A vocação foi nesse sentido, os debates foram muito violentos, violentos não no sentido físico do termo, mas foram em termos ideológicos do termo. Nós na Comissão debatemos isto quase até à náusea, e ficou uma redação do artigo 712, digamos que é uma redação intermédia entre os dois extremos, de quem preconizava uma quase absoluta segunda instância e uma não modificação do atual artigo 712, que de facto é um artigo absolutamente frustrante relativamente à eficácia da segunda instância. Portanto, eu gostava de dizer que este é um outro tema polémico que está em cima da mesa, ou seja, em que medida é que o artigo 712 viabiliza ou não viabiliza, com esta organização judiciária da segunda instância, a realização de um julgamento onde o iter valorativo das provas vai ser apreciado pelos senhores desembargadores. Com este modelo de relações, esquece, não é possível. Isto é, nem há instalações. Agora, ou os senhores desembargadores se deslocam às sedes das comarcas centrais, às capitais de distrito, ou se cria outro modelo de relação. Mas isso não é um problema para nós, para já, é um problema político, um problema que o Governo resolverá. Não sei como é que o vai resolver, mas há de resolvê-lo,
A Comissão fez o que queria fazer, ou seja, a bissetriz entre os dois modelos de segunda instância. O certo é que hoje a segunda instância está seriamente desvalorizada para nós advogados, e penso mesmo para os desembargadores, se quiserem que vos diga, para aqueles que eu conheço bem e com quem eu trato e com quem eu falo nestas tertúlias, porque eu em termos processuais não falo com ninguém, mas em termos destas tertúlias vou falando com desembargadores e de facto é consciência dos desembargadores que era necessário ter meios para que de facto resolvessem algumas questões e não se limitassem a ter uma função quase notarial da primeira instância. Não é para isso que eles são juízes da segunda instância, eles têm de ser juízes de parte inteira. Portanto, havendo fundadas dúvidas sobre a motivação da primeira instância, eles têm o dever, eu sublinho o dever, de ir reverificar o iter valorativo daquela prova, portanto, o iter cognoscitivo do juiz de primeira instância. Portanto, é essa a questão que está aqui. Portanto, não é um segundo primeiro julgamento, nada disso, é de facto uma reapreciação, como se faz na matéria de direito, também fazendo na matéria de facto, saber se aquela solução é a solução que se adequa à prova tal como foi produzida, desde que sejam evocados vícios graves, fundamentos sérios para a decisão que muitas vezes está absolutamente errada ou foi uma interpretação feita à prova ou pela prova ou da prova que é manifestamente incongruente e manifestamente suscetível de alteração. E muitas vezes as relações não têm meios para isso. Não é ouvir cassetes, que é absolutamente insuportável estar a ouvir muitas cassetes ou muitas gravações, que eu não sei como é que isso é possível. Eu sou desembargador, eu morria a ter a ouvir, e acho que isso já nem se faz, mas penso. Mas de qualquer forma é para vos dizer que é necessário dar vitaminas à segunda instância, não é alterar a sua natureza, a sua função, a sua finalidade, mas é, digamos que, dar-lhe alguma vida à segunda instância, vida processual, de reverificação. E isso vai permitir, vou terminar, uma melhor cautela e uma maior cautela nas decisões da primeira instância. Isto é, alguns dos senhores juízes da primeira instância deixam de ter a possibilidade de blindar as suas decisões para que a relação se veja impedida de destruir ou revogar as suas próprias decisões. Porque eu já tenho verificado e tenho tido processos meus em que a blindagem é de tal forma bem feita que as relações estão praticamente incapazes de verificar os erros e às vezes as perversões das decisões da primeira instância. Às vezes as perversões não são muito vulgares, mas existem. E portanto isso é que é bom, ter uma boa primeira instância e essa primeira instância é tanto melhor quando se souber que podem ser invocados com sucesso vícios que põem em crise a bondade da solução e a bondade da interpretação da própria prova feita na primeira instância. Em suma, para vos dizer o seguinte, vêm aí para nós advogados tempos diferentes. Se isto for avante, não sei, não faço parte do poder político, mas eu sei que é vontade da Ministra que isto vá avante. Eu sei porque ela nos disse a todos nós, não? E disse-o publicamente, disse na Assembleia da República, disse à Comissão, disse... Não. Neste momento estamos a recolher, está ela a recolher, e pediu até para eu ajudar, e a mim e a outros colegas, as críticas vindas de todo lado, da Ordem dos Advogados, da Associação Sindical dos Juízes, dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público, de todos, da Câmara dos Solicitadores, toda a gente que fez crítica, de fazer uma condensação disso para ver se há coisas para melhorar. Por exemplo, a larga maioria dos comentadores e dos críticos vai no sentido de um código novo, de um código diferente. Bom, quid juris, estamos em tempo, isso é possível, não é possível? Quantos de nós? Outra larga maioria diz que não é necessário haver duas formas processuais. Nós já eliminámos o processo sumarício. Agora ficávamos com o ordinário e o sumário. A larga maioria dos comentadores diz que basta uma forma de processo. Isto é possível, não é possível? Isto foi discutido por nós. E mantivemos o processo sumário por razões até próprias da legislação extravagante, se querem que vos diga, que empurra para o processo sumário tanta coisa. Estamos de facto no momento de apreciação das críticas que foram lançadas, umas corretíssimas, de alguns erros
não diria de palmatória, está aqui o Dr. Armindo Mendes, mas alguns erros que nós praticamos na redação dos textos, que nós, obviamente, erramos. Mas vamos tentar corrigir isso, vamos ter que corrigir isso. Alguns erros que nos foram apontados são evidentes, porque, de facto, também a pressa que nos foi imposta até 15 de dezembro foi por causa de uma senhora chamada Troika, que nos disse que até 15 de dezembro tinha estado tudo pronto. Essa senhora, se quer que vos diga, irritou-nos um bocado, mas nós tivemos de acelerar para satisfazer a senhora Troika. E, portanto, isso também deu origem a algumas imperfeições e a algumas menores maturações dos textos que nós apontamos. Mas pronto, estamos agora na fase de recolha de dados, porque eu tenho informação, como foi dada ontem, de que a Troika terá ataques para até setembro. Portanto, e agora até setembro não sei o que é que vai acontecer, é um problema do poder político, não é um problema nosso. Portanto, caríssimos colegas, vêm aí tempos diferentes. Vêm aí tempos, eu não diria difíceis, vão tempos em que nós, advogados e os senhores juízes, não somos só nós, vamos ter que mudar de agulha. A nossa hierarquia de pensamento e de formalização dos nossos atos vai ter que ser alterada. Vai ter que ser, não substancialmente alterada, mas vai ter que ser seriamente alterada. A nossa dedicação ao direito substantivo vai ter que ser aprofundada. E essa vocação para o direito substantivo é que nós estamos ainda por fazer. De qualquer forma, não todos, uns mais que outros, mas de facto a aposta que se faz aqui é verdade material, desformalização, gestão processual, responsabilidade de todos, até na inadiabilidade das audiências, desde que sejam marcadas por acordo de agendas. Chama a atenção até para esta disciplina. Isto é, as audiências finais são tendencialmente inadiáveis. O que significa que se nós acordarmos com o colega da parte contrária e com o juiz que o julgamento é dia tanto, está lá às 9 horas, às 10 horas da manhã, é mesmo. Só em casos de manifesta impossibilidade é que a audiência será adiada por falta de advogado. Portanto, isto significa, portanto, que há uma maior disciplina, uma maior responsabilidade de todos nós. Não é, como já vi dizer, que isto é um código para juízes e um código de esmagamento de advogados. É rigorosamente falso. É um código que altera condutas de uns e de outros, relacionamentos de uns e de outros. Mas, acima de tudo, altera radicalmente a forma como eu observo a minha própria arte no meu escritório e perante mim próprio e o modo como me relaciono, e volto-me a repetir, quer com o meu adversário, quer com o magistrado judicial e vice-versa. O magistrado judicial tem que se relacionar comigo de forma qualitativamente distinta. E, portanto, não ter a vocação para postergar a advocacia, ou seja, será o fim dos 3 diálogos, dos 3 monólogos, e é a criação de um diálogo processual tendencialmente permanente. Muito obrigado a todos pela paciência que tiveram de me ouvir.